Agora sim. Muito bem. Então, como eu falei para vocês no início da celebração, o ministério de Jesus, ele sempre teve um propósito, claro, único. E esse propósito, ele agora está chegando à sua concretização. O ministério de Jesus não era apenas trazer um homem bom, que vinha fazer coisas boas, que ia nos ensinar a dar comida aos pobres, que ia nos ensinar a adorar, a amar o próximo. Embora o ministério de Jesus esteja tudo isso envolvido. Não tem como você se dizer cristão se nós não praticarmos essas ações. Mas o ministério de Jesus, ele seria extremamente vazio se não chegasse nessa semana que agora nós estamos iniciando. Então, todo o ministério de Cristo, o Natal que nós comemoramos, aquele menino que cresceu, aquele menino que começa a desenvolver o seu ministério, faz o milagre em Caná da Galileia, aí ele transforma a água em vinho, né? Depois disso ele vai para Jerusalém, faz a purificação do templo, conversa com Nicodemos, vai se batizar junto de João Batista. Tudo isso tem um único propósito, que é justamente culminar nessa semana que vai começar. Logo depois da transfiguração, Jesus começa uma caminhada de 6 meses em direção a Jerusalém. Ele é procurado lá em Jerusalém, ele não é bem-vindo pelos líderes religiosos, na verdade, ele colocou toda a comunidade religiosa judaica em um extremo alvoroço, e ele então decide ir para Jerusalém, e nada vai parar essa caminhada de Cristo. E quando ele então termina essa caminhada de 6 meses, da transfiguração até a cidade de Jerusalém, a 5ª visita que Jesus faz à cidade é justamente nessa cena aí, a famosa entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. E eu quero te convidar agora para lermos então a narrativa de Lucas. Nós temos isso em Mateus 21, Marcos 11, João 12 e Lucas 19. Nós vamos ler, então, a partir do versículo 28 do capítulo 19 do Evangelho de Lucas. Então, se você chegou lá, eu vou ler aqui e nós vamos até o versículo 44, tá bom? Então, depois de dizer isso, depois de dizer o quê? Ele estava falando a parábola das 10 minas, logo depois de Zaqueu o publicano. Mateus está anotando o evangelho dele dessa forma. Então, Jesus encontrou com Zaqueu, o publicano da árvore, contou a parábola dos 10 minas, então é só uma continuação natural do texto, tá? Por isso a gente começa, depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar, por que você está desamarrando? Digam-lhe, o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus e lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os mantos pelo caminho. Quando ele estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, repreende teus discípulos. Eu digo a vocês, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão.
Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse nesse dia, sim, você também o que traz a paz, mas agora isso está oculto dos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. Então aqui nós temos o início da semana da Páscoa. Jerusalém já estava recebendo vários judeus que estavam morando em várias outras localidades que se dirigiam até Jerusalém. E alguns habitantes de Jerusalém mesmo. Jerusalém ela era uma cidade muito movimentada, mas principalmente nessa época da Páscoa, Jerusalém era extremamente movimentada. Porque é isso que eu acabei de dizer para você, vinha gente de tudo que é lugar. Pensa em Gramado no Natal Luz, né? Uma cidade pacífica, tranquila, mas quando chega o Natal Luz não tem jeito. Jerusalém era mais ou menos assim, então as pessoas vinham e muitas pessoas adiantavam a sua chegada. Por quê? Porque os locais em que você poderia dormir e tudo mais estavam lotados. Então eles já se adiantavam e já aproveitavam e ficavam essa semana inteira de preparação da Páscoa. Então, quando Jesus está se aproximando dessa cidade, essas pessoas estão lá. E aí, então, acontece essa história bastante peculiar. Você assim, tá, só um minutinho. Como é que funciona essa história de jumentinho? Por que um jumento? O que aconteceu? Por que as pessoas ficaram colocando ramos, seus mantos, tapetes, para que ele passasse? O que exatamente, dentro do plano que é o Evangelho, isso significa? E é isso que nós vamos olhar agora. Todo o contexto aqui, então, mostra que os passos de Jesus nessa semana são todos eles propositais. Toda essa semana, se você estudar a última semana de Cristo, que começa exatamente com a entrada triunfal, até a cruz, cada passo que Jesus dá, cada circunstância que Jesus vai agir, com cada pessoa com quem Jesus vai conversar, ele vai ao sinédrio, pessoas vão questioná-lo na segunda-feira, ele vai amaldiçoar a figueira. Aí os seus discípulos olham para a figueira e perguntam, mas o que aconteceu? Como assim a figueira secou tão rápido? Tudo isso acontece exatamente nessa última semana do ministério de Cristo. Tudo está acontecendo e nós vemos que esse é só mais um elemento revelado do plano de Deus para a nossa restauração. Então, Jesus agora, o fato de Jesus estar se dirigindo até Jerusalém e sendo recebido como um rei, é profecia. O caminho que Jesus está fazendo é profecia se cumprindo. O objetivo de Jesus é realmente entrar dessa forma na cidade de Jerusalém. Se você tem a tua Bíblia aí, vá até o profeta Zacarias. O profeta Zacarias está ali no fim do Antigo Testamento, quase no início do Novo Testamento. E você vai olhar o capítulo 9, o versículo 9. O profeta Zacarias está profetizando a chegada de um rei em Sião. Sião é Jerusalém. Jerusalém ela fica no Monte Sião. Por isso que você vai ver logo que Lucas narra ali, diz assim, e Jesus subiu até Jerusalém. Se você já foi para Jerusalém ou vai um dia para Jerusalém, você vai descobrir que para ir de Betânia, 6 quilômetros de Jerusalém, você sobe até a cidade de Jerusalém, que é o topo do Monte Sião. Então, o profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9, ele vai dizer assim, para Israel ficar atenta para o dia da vinda do seu rei, ele diz assim, alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento. Um jumentinho cria de jumenta. Então, Jesus está cumprindo agora aqui uma profecia. Agora vem a grande pergunta, por que um jumentinho? Por que um jumentinho? Será que não podia ser algo mais nobre? Não podia ser um cavalo puro sangue?
aquele que todo mundo, né, olhava quando passa. Aqui nós temos que lembrar que não existe carro, tá? Então, o cavalo era o que nós hoje temos carro. Não tem aquele carro que passa e você diz assim, nossa, esse aí é um carrão. E aí você já imagina, o cara que está dentro deve ser muito importante. Por quê? Porque para conseguir comprar um negócio desse, ainda mais hoje com o preço que estão os carros, né? Tu diz, esse aí sim. Então não seria de impressionar o povo vindo em um cavalo de guerra, um cavalo forte, todo ele paramentado, e as pessoas estendendo, sim, seria. Mas esse rei, ele vem montado em um jumentinho. Sabe por quê? Porque todos os reis que Israel já viu, e se você está no grupo de leitura bíblica, nós já passamos pelo primeiro rei de Israel, estamos quase chegando no segundo, né? A gente está na transição da história de Saul para Davi, lá no livro de Samuel, final do primeiro livro de Samuel e início do segundo livro de Samuel. Todo rei que Israel terá, que Israel vai ver, que Jerusalém vai conhecer, seja ele um rei israelita, seja ele um rei babilônico, seja ele um rei assírio, são homens de guerra, são homens de violência, são homens de truculência, são homens cuja maior característica é a força bruta. E Jesus é aquele que tem todo o poder, mas ele vai se identificar como um homem de paz. Ele é o rei da paz. Ele vai trazer paz para Jerusalém. Ele vai trazer paz para mim e para você. Jesus é aquele que traz paz para o nosso coração. Então isso é extremamente importante nós entendermos. É claro que Jesus poderia ter vindo num cavalo de guerra com uma espada enorme de 2 mãos ao lado desse cavalo, uma besta talvez atravessando as suas costas, né, com uma armadura bem forte, quem sabe dourada ou brilhante, dizendo realmente, se ajoelhem, eu sou o cara. Mas Jesus é um homem de paz. Jesus não quer ser identificado com nada que seja violento, duro, truculento, forte. Então isso é extremamente importante nós entendermos. Jesus está cumprindo uma profecia dizendo que ele traz paz. O rei terreno pode vir montado num cavalo de guerra, mas o rei do céu, ele vem num jumentinho. E ele vai usar o jumentinho de pessoas pobres. Você vai dizer assim, como assim pessoas pobres? Quantos donos tinha o jumento? Lembra quando os discípulos começam a desamarrar? O que diz a Bíblia ali? Estavam desamarrando o jumentinho? Os seus donos lhe perguntaram. Era gente tão pobre que para ter um jumento precisava de sociedade. Né? Eles montavam uma sociedade, diziam, vamos comprar um jumentinho? Vamos, então vamos rachar na meia. Né? Porque o jumento acabava sendo um animal que acabava tendo despesa, embora ele fosse muito bom para a colheita, para ajudar no trabalho e tudo mais. Mas, nesse caso aqui, Jesus vai usar o jumentinho de pessoas pobres. Ele não vai vir montado num cavalo de guerra de pessoas ricas. Jesus é uma pessoa que vai usar aquilo que os pobres têm, a despeito dos poderosos que estão ali dentro da cidade de Jerusalém. Jesus diz, o meu Pai só precisa de corações dispostos. E não precisa ser coração de gente que tem muitos bens, porque esses estavam lá em Jerusalém, cercados de pompa. Você vai ver na sexta-feira, Jesus vai ser entregue para Pilatos e depois vai ser levado para Herodes. Herodes não governava ali naquela região, quem governava ali era Pilatos, mas Herodes vinha participar da Páscoa. Então, em teoria, eles tinham um rei da Judéia, que era Herodes, e um representante do César romano dentro da cidade de Jerusalém. E Jesus vai usar um jumentinho de 2 pessoas pobres para entrar. Por quê? Porque o Senhor precisa dele.
Isso que é legal, né? Os donos ficam ali pensando, puxa, o que será que aconteceu? E nós não sabemos se foi uma combinação anterior ou não, mas o fato é, os discípulos não sabiam dessa combinação. Porque Jesus teve que explicar, ó, vão lá adiante, vocês vão encontrar o jumentinho, lá vocês vão pegar o jumentinho. Quando forem perguntar para vocês, só digam, o Senhor precisa dele. Eu não sei quantos bens você tem, talvez você tenha bens escassos, talvez você tenha bens limitados, mas se você quiser colocar diante de Deus, Deus vai usar. Deus vai usar talvez para alimentar alguém, Deus vai usar esse teu bem para fazer justiça a alguém, para confortar o coração de alguém. Tudo que nós precisamos é estar dispostos a entender que o Senhor precisa daquilo que temos. E aí a história continua, porque agora Jesus vai entrar em Jerusalém e vai ter um tapete triunfal. O que é esse tapete triunfal? Vá mais uma vez agora lá para o Antigo Testamento, para o segundo livro de Reis. Tá? Reis vem antes de Crônicas, depois de Samuel. Segundo livro de Reis. Capítulo 9, versículo 13. Está falando aqui quando o rei Jeú foi consagrado rei sobre Israel. E olha que interessante o versículo 13. Quando o rei foi declarado rei, imediatamente eles pegaram os seus mantos e os estenderam sobre os degraus diante dele, e em seguida tocaram a trombeta e gritaram, Jeú é rei. Então Israel conhecia, por isso que os líderes religiosos, eles ficam intrigados com Jesus, e Jesus, tu não vai mandar esse povo parar? Porque os líderes judeus já sabiam o que estava acontecendo. Eles estavam proclamando Jesus como rei. E aí os líderes já, ô Jesus, que história é essa? Porque em teoria, o rei, ele é um ungido do Senhor. O rei é alguém que Deus escolhia e era derramado sobre ele o óleo, e a partir dali ele começava a governar sobre o povo. Os líderes judeus entenderam o que estava acontecendo, e aí chegaram inclusive a dizer, mas Jesus, só um minutinho, tu não vai fazer nada? Tu vai realmente deixar esse povo te proclamar rei? E Jesus disse, sim, eu vou deixar esse povo me proclamar rei. As palavras do povo estão no Salmo 118, versículo 6. Salmo 118, versículo 6, é um salmo de graças a Deus, mas no versículo 6 diz assim, o Senhor está comigo, não temerei, 26, não 6, desculpem. Bendito que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor nós os abençoamos. Era um salmo de graças a Deus, em que eles estavam rendendo a Deus glória e graça. E esse salmo profetiza a chegada de alguém que vai ser chamado rei. Então olha como tudo está se cumprindo agora. Quando a gente olha a última semana do ministério de Cristo, você vê todo o Antigo Testamento apontando para Jesus. Você vê Zacarias com o rei montado em um jumentinho, você vê as pessoas proclamando o rei conforme o Salmo 118, e você vê tudo acontecendo, e Jesus dizendo, é isso que precisa acontecer. E aí, então, eles dizem, tá, mas aí tu não vai fazer nada? Jesus disse, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, se eles se calarem, as pedras vão clamar. O que isso significa? Que esse momento está preparado por Deus antes da fundação do templo. O fato de Jesus entrar como o rei na cidade de Jerusalém está antes mesmo da existência de todas as coisas acontecer, ali proclamado. Vocês lembram que nós lemos Abacuque capítulo 2, versículos 10 e 11, que diz que as pedras condenariam toda a casa construída de forma leviana? É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Jesus diz, olha, se esse povo parar de falar isso, as pedras vão começar a me proclamar rei. E é legal porque essas pessoas viram os milagres de Cristo e por isso começaram a exclamar, bendito o que vem em nome do Senhor, paz no céu
e glória nas alturas. Isso aqui lembra o quê? Não lembra o Natal? Quando a gente canta, né? É exatamente essa a profecia. Jesus vem trazer paz. Ele é o Rei da paz. Paz no céu e agora, por meio de Cristo, paz na terra. Você quer encontrar paz? Você quer ter paz? Não basta apenas ter ausência de guerra. Paz é quando Cristo vem reconciliar consigo mesmo todas as coisas. O meu coração, os meus anseios, aquilo que eu quero, tudo isso vai sendo reconciliado com Ele. E aí essa é a glória de Cristo, reconciliar consigo, trazer a paz para todos. Agora nós entramos em uma situação que é bem complicada. Porque quando Jesus se aproxima da cidade, ele chorou. Olha que interessante aqui. Nós temos Jesus chegando em um jumentinho e um povo todo alegre recebendo o rei, todo mundo vibrando, que legal! Os líderes religiosos carrancudos dizendo, tu não vai fazer nada, vai deixar isso acontecer. Mas o próprio Messias, o que está acontecendo com ele? Ele rompe em lágrimas. Ele começa a chorar sobre Jerusalém. Por que ele começa a chorar em Jerusalém? Porque enquanto o povo está jubilando, o Messias está chorando. É difícil a gente entender isso. E aí vem as palavras de Jesus. Se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. E também a lançarão por terra, você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. Aqui agora, então, nós temos um momento complexo. Jerusalém está alheia à paz e à reconciliação, à filiação, ao pertencimento a Deus, porque não reconheceu o Messias enviado. Jerusalém agora está recebendo uma profecia. Diferente daquelas profecias do Antigo Testamento que apontavam para a vinda do Messias, agora Jesus dá uma profecia para Jerusalém. E ele diz assim, vai chegar um tempo em que vão erguer trincheiras contra você, vão destruir tudo isso aqui, e não sobrará pedra sobre pedra. Jerusalém já tinha passado por isso. Volta e meia, Jerusalém foi atacada por outros reis. Jerusalém, ela foi governada por judeus num espaço curto de tempo. Depois que os judeus perdem o poder de Jerusalém, o norte perde por causa da Assíria, o sul perde por causa da Babilônia. Logo depois, a Babilônia perde o poder para o Império Medo-Persa e os persas dominam sobre Jerusalém. O Império Medo-Persa vai perder para o exército de Alexandre o Grande, que vem e domina toda a região e empurra os persas para fora. Então, por um curto período de tempo, eles ficaram sob o domínio dos Ptolomeus, que governavam o Egito, que herdaram aquela parte do Império de Alexandre depois da sua morte, mas depois os Seleucidas ganharam dos Ptolomeus aquela região ali e ficaram governantes daquela região ali por um bom tempo, até que veio o levante dos Macabeus, trouxeram um pouquinho de governança judaica, até que veio o Império Romano, e é exatamente esse momento que Jesus está dizendo, o Império Romano vem, Jerusalém em um momento aceita o Império Romano, porque Jesus nasce quando Jerusalém está sob o governo do Império Romano, mas vai haver um levante em Jerusalém. E no ano 70 depois de Cristo, se nós crermos que isso aqui está sendo escrito entre 33 e 37, nós podemos dizer que em menos de 20 anos, essa Jerusalém está sendo destruída, quando o general Tito entra com suas tropas e destrói Jerusalém, o templo e tudo mais. E nunca mais o templo de Jerusalém foi reconstruído. O que nós temos hoje lá na esplanada do templo é duas mesquitas, a principal delas aquela com a cúpula de ouro, lá o Domo da Rocha.
não tem mais templo, não tem mais nada. A glória de Jerusalém se foi, porque a glória de Jerusalém era seu templo. E até hoje os judeus estão em um levante, prontos para tentar montar a qualquer momento o templo no seu lugar, mas para isso eles vão ter que comprar uma boa briga com os árabes, que agora consideram aquele local sagrado também. E por isso o templo nunca mais foi erguido. Do ano 70 até o ano 2023, Israel não tem glória nenhuma. Por quê? Porque perdeu a oportunidade de encontrar paz em Cristo. Não estou aqui dizendo que Israel não é um país desenvolvido, pelo contrário, é muito desenvolvido. Não estou aqui dizendo que Israel é um país pobre, pelo contrário, comparado ao Brasil e à América Latina, Israel é super economicamente avançado. Não estou aqui dizendo que Israel moram pessoas ali que não têm nenhum tipo de formação, porque, pelo contrário, Israel é o país com o maior número de formação acadêmica per capita, ou seja, o maior número de pessoas que têm ensino superior, pós-graduação, mestrado e doutorado do mundo inteiro. É um país extremamente desenvolvido, mas perdeu a sua glória. O templo não está mais lá. Por quê? Porque não reconheceu o dia da sua visitação. O fracasso de Jerusalém, então, foi não compreender o Messias. E isso torna agora essa geração completamente afastada de Deus. A destruição da cidade é inevitável, porque não reconheceu o dia da sua visitação. E para Israel, é uma ignorância indesculpável. Parou para pensar nisso? Jesus mesmo diz, olha, agora isso aqui está oculto dos teus olhos. Você pensa, não, mas então, eles só são ignorantes. Não, eles não são ignorantes. Eles são indesculpáveis porque as promessas estavam nas mãos deles. Esses textos que eu falei para vocês, Zacarias, o Salmo 118, o livro de 2 Reis, Israel conhecia sabiamente, habilmente, de cor. E quando tudo isso aconteceu diante dos seus olhos, essa cidade não foi capaz de reconhecer o dia da sua visitação. Eles se recusaram a aceitar o Messias enviado de Deus. Assim começa a Páscoa para Cristo. Vai ser a última Páscoa que ele vai participar em todo o seu ministério. E nessa última Páscoa, ao fazer a sua última visita, a última semana de visitas à cidade de Jerusalém, ele começa chorando sobre a cidade, porque ele sabe o destino dessa cidade. Como é que vai começar a Páscoa para mim e para você? Como é que vai começar a Páscoa para as pessoas que nós conhecemos? Aqui eu falei que há 3 emoções aqui latentes. Aqueles que recebem Jesus com alegria e colocam ramos e vestes e deixam ele passar sobre elas, porque ele é o Rei da Paz. Há também pessoas que estão desgostosas e rabugentas e bravas com a presença do Messias, dizendo, tá, chega, né? Vai deixar o povo fazer isso mesmo? E o próprio Messias chorando pelo triste destino da cidade que, como Deus Todo-Poderoso, Ele mesmo traçou o plano junto com Deus e com o Espírito Santo de como seria a cidade santa. Jesus, mais do que ninguém, sabia o significado dessa cidade. Mas por não conhecer o dia da sua visitação, essa cidade será completamente destruída. E nós, como recebemos Cristo? Qual tem sido a nossa postura diante de Jesus? Recebemos Cristo com alegria, colocamos as nossas vestes, os nossos bens, como esse, né, os donos do jumentinho, à disposição dele, para que ele governe e reine, ou nós ficamos alheios,
dizendo assim, não sei se será que é para entregar tudo mesmo? Será que não é? Será que devemos derramar ou não? Como é que as pessoas ao nosso redor vão receber Cristo? Como é que nós faremos isso agora? Domingo de Ramos, ele tem o privilégio de ser um momento em que nós podemos questionar como nós recebemos Jesus em nosso coração, como nós recebemos Jesus em nosso lar, como nós recebemos Jesus em todas as coisas que nós fazemos. E eu gostaria de perguntar isso para você, como você recebeu Jesus? Como você tem recebido Jesus? Qual tem sido a relevância de Jesus na tua vida, na tua casa, nas pessoas ao teu redor, nas pessoas com quem você conversa? Porque isso faz diferença. Uma Jerusalém destruída, impedida de entender quem é o Messias, talvez podem ser vidas que por uma ignorância indesculpável se permitiram deixar Jesus ali. Não, olha, deixa assim. Não precisamos tirar todas as vestes, né? Ou quem sabe até, às vezes a gente recebe Jesus de uma forma equivocada e tratamos Ele como se Ele viesse nos servir, mas Ele é o Rei que vem trazer a paz para o nosso coração. Receber Jesus faz toda a diferença na tua vida e na minha vida. Que esse momento de Jesus entrando triunfalmente em Jerusalém seja a oportunidade para nós revermos a forma como nós recebemos Jesus. Vamos baixar nossa cabeça e vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos a Ti pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Agradecemos a Ti pela visita que Tu fizeste ao nosso mundo, quando nasceu e trouxe Teu ministério e nos ensinou a amar o Pai e, ao mesmo tempo, carregou a nossa cruz. Que Tu estejas nos permitindo olhar para Ti e Te receber em nosso coração, em nossa casa, em nossa mente, como Senhor e Rei que Tu és. Como esse Rei de paz que vem montado em um jumentinho, sem violência, sem arma, sem espada, sem nada, mas vem simplesmente restaurar tudo. Porque, Pai, nós confiamos em homens que carregam espadas, que vêm em cavalos de guerra, que vêm em todo um aparato militar, mas nós cremos em Ti e somente em Ti. Não queremos homem nenhum governando sobre nós, a não ser Tu mesmo, o Rei da paz, montado em um jumentinho, que nos traz a honra de recebermos um novo significado, uma nova vida, uma nova forma de olharmos para nós e para o mundo ao nosso redor, que traz a paz para tudo aquilo que nos atormenta, para tudo aquilo que nos atrapalha, para tudo aquilo que nos impede de andar com Deus. Traz o perdão dos nossos pecados, que é justamente aquilo que nos afasta de Deus, e nos traz a oportunidade de revelarmos um caráter santo, digno, e é para isso que estamos aqui. Senhor, que nós possamos lembrar nessa semana de Páscoa que Tu tem que entrar triunfalmente, não só em Jerusalém, mas no nosso coração. É isso que entregamos em Teu nome. Amém.